Que a paz e a graça do Senhor esteja com todos nós, em nome de Jesus. Vocês estão me ouvindo bem? Cadê o positivo? Amados irmãos, mais um domingo sem estarmos fisicamente juntos, mas espiritualmente nós estamos sempre unidos. Fisicamente separados, mas espiritualmente sempre unidos. Os irmãos que estão participando ou vendo esta nossa reunião, essa comunhão, transmitam aos outros para que a nossa congregação permaneça mais unida, façam propaganda da nossa igreja. Eu tenho observado que irmãos curtem, retransmitem, compartilham áudios e vídeos de diversas espécies e também de outras congregações e denominações. Aliás, aulas muito boas, mas prestigiem a nossa congregação da Igreja de Cristo aqui. Nós ficamos longe de nossos entes mais queridos e ficamos ávidos em dar um abraço e sentir a presença deles. Mas, por enquanto, é assim, enquanto o Senhor permitir. Na caminhada da vida, sempre é preciso parar um pouco para nos fortalecer e continuar até o destino. Esta pausa, muitas vezes, não é intencional, como é o caso atual dessa pandemia. São situações que se levantam como barreira para nos parar um pouco. Quem já viveu alguns anos já encontrou a tristeza várias vezes. Já passou por tribulações ou está passando. É o tipo de sensação que nenhum de nós gostaria de ter. Há várias situações que provocam a tristeza. Em momentos como tratamento de saúde, o resultado de um exame médico ameaçador, mudança de emprego, outras crises, quando você perde coisa ou possessões, quando a sua empresa vai mal, ou quando a sua casa se vai num negócio mal feito, você fica sem amigos, ou perde um parente através da morte, parece que a tristeza é profunda e dói demais. E realmente, dói muito mesmo. Então, pode ser o tempo oportuno para renovar a vida e recomeçar uma nova etapa de maneira diferente. Em horas assim difíceis, você recorre às promessas da palavra de Deus? Ainda consegue acreditar no amor divino quando tudo está escuro? Bom, o Senhor Deus, lá em Deuteronômio 7, escreveu sobre as bênçãos decorrentes da obediência. Ele diz assim, no 12: sucederá, pois, que por ouvirdes estes preceitos e os guardardes e cumprirdes, o Senhor teu Deus te guardará o pacto e a misericórdia que com juramento prometeu aos teus pais. Ele te amará, te abençoará, te fará multiplicar. E no 15 ele diz assim: e o Senhor desviará de ti toda enfermidade. Amém. O próprio Filho de Deus, quando aqui esteve, passou por momentos de tristeza. O profeta Isaías, em 53, diz que Jesus era um homem de dores. E certamente, apesar dos sentimentos de alegria por salvar a humanidade da morte, a tristeza da traição, o abandono dos apóstolos nos momentos mais cruciais do seu sofrimento, invadiram e machucaram o coração do Senhor. Até o seu querido pai, que por várias vezes o chamou de filho amado, teve que deixá-lo sofrer para realizar a salvação da humanidade. Veja lá em Mateus 27, 46, que diz: e perto da hora nona, exclamou Jesus, em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? É bom saber que mesmo quando estamos tristes, podemos ter a certeza do seu amor e a sua companhia ao nosso lado. Paulo, nós sabemos, um homem que passou muitas tribulações. Veremos uma delas em Atos 23, versículo 11, quando ele estava preso e a perseguição contra ele foi tão forte que para ele parecia o fim do seu ministério. Ele já tinha enfrentado o Sinédrio e sabia o que queriam fazer com ele. Nesse momento, numa cela fria, escura, numa fortaleza, ele pensou:
talvez fosse o último dia da sua vida. Aos olhos humanos, Paulo estava refém dos interesses políticos dos romanos e dos judeus. Na verdade, Paulo sabia que a sua vida não estava nas mãos dos homens, e sim nas mãos de Deus. Ele estava preparado para morrer com Cristo, se fosse preciso. E isso ele escreveu em Filipenses 1:21. Ele disse: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Nesse momento em que Paulo pensava ser o fim, Jesus lhe apareceu novamente para fortalecê-lo. Certamente, você já tenha passado por dias assim. São momentos em que não sabemos se teremos forças para continuar. O coração precisa de esperança para viver. Você está precisando de forças para continuar? Vamos então refletir nas palavras deste versículo e ver como Jesus nos fortalece quando mais precisamos. Olha bem, em Atos 23:11, Jesus apareceu, colocou-se ao lado de Paulo. No meio da noite, Paulo sentiu a presença de Jesus. Jesus estava com ele. O Senhor Jesus, a quem Paulo conheceu no caminho de Damasco, aparece novamente a ele, agora, quando ele mais precisava de um companheiro. Devemos lembrar que Paulo estava totalmente dedicado ao serviço de Jesus. Lembram-se do escrito em Deuteronômio 12? Obediência e Deus nos abençoará. Interessante que Jesus não ficou à frente ou acima de Paulo. Ele preferiu estar ao lado de Paulo. Com esse gesto, Jesus estava mostrando que estava junto com ele, ombro a ombro. Jesus está contigo o tempo todo. Mas quanto mais você precisa, quando mais você precisa, aí ele se coloca ao seu lado. Nas horas difíceis, ele está mais perto para te ajudar. Você acha que está sozinho? Está muito enganado. Jesus está ao seu lado neste momento. Jesus fala com você e diz o que diz a Paulo: coragem. E Paulo reconheceu aquela voz firme e suave. A voz de Jesus, que tem autoridade sobre todas as coisas, neste momento está lhe dando uma ordem para ter coragem. A palavra de Jesus foi a força que Paulo precisava. Uma só palavra de Jesus é o suficiente para reanimar a minha vida, a sua vida. Deus, com a sua palavra, com o Senhor Jesus, criou todas as coisas. Hebreus 11:3. Por isso, o que precisamos para ter forças é ouvir e crer na voz do Senhor. Você já ouviu a voz do Senhor em seu coração? Ore e peça ao Espírito Santo para falar com você. Assim como Paulo mostrou o que queria dele, assim como mostrou para Paulo, né, o que o Senhor queria dele, também pode revelar a você o que, pela fé, ele quer que você faça. E pode te levar muito além do que você imagina, porque ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Efésios 3:20. Paulo, em 2 Coríntios 1, diz: é ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação que nós mesmos somos contemplados por Deus. Em meio de lutas, perseguições e privações, mesmo nesse meio, a igreja primitiva perseverou. Em 2 Coríntios 4, Paulo diz: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, mas não destruídos. E o que são tribulações? São aflições fortes, coisas estressantes. E Paulo passou por muitas delas. Ele teria todos os motivos para dizer que este cristianismo não é para mim. Mas ele mesmo responde, em 2 Coríntios 12, assim: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Ele sentia prazer por amor de Cristo, porque quando sou fraco, aí eu que sou forte.
Vejam bem. Vê o que diz a palavra em Romanos 8,35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Jesus conhece as tribulações da igreja. Uma delas, ele fala em a igreja de Esmirna em Apocalipse 2. Ao anjo da igreja de Esmirna escreve, diz, o primeiro e o último, que foi morto, reviveu. Eu conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. Não temas o que há de padecer. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer, de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. Na segunda carta aos Coríntios 4,16 diz assim, por isso não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se esteja consumindo, se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós, cada vez mais, abundante, eterno peso de glória. Amém? Para alívio de Jesus, Jesus tem essa palavra. Para alívio nosso, Jesus tem uma palavra. Você tem que sofrer, mas não tema. Mas por que Jesus não evitou? O Jesus do nosso consumo é aquele que evita toda forma de sofrimento. Mas ele mesmo, o eu sou, sofreu e chegou a pedir, passe de mim este cálice. E aprendeu as coisas pela obediência. Ninguém tem que orar pedindo sofrimento. Que Deus não nos mande sofrimento. Longe disso. Mas se ele mandar, saberemos que está nos mandando apenas aquilo que vai constituir o bem das nossas almas. Não temas. Na Bíblia diz muitas vezes, não temas. Deus protege aqueles que o amam. Ele nunca nos abandona. Por isso, não precisamos ter medo de pessoas, nem do futuro. Sabemos que Deus vai nos ajudar. Em nome de Jesus. Amém.